Boa tarde, já estamos no ar com a edição do TVC News do início desta semana, no meio de um feriadão, muita movimentação no litoral. Para quem está em Florianópolis, acompanhando a TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina em 14.1, na região da Anfra em TV aberta 11.1. É um prazer estar com você e levar até o seu lar as principais informações, os fatos que aconteceram nas últimas horas e principalmente no final de semana, no feriado. O feriado é amanhã, terça-feira, dia 21, feriado de Tiradentes, mas a gente está ligado em todos os fatos, inclusive com os nossos programas ao vivo aqui, direto dos nossos estúdios, nos altos do Morro do Cristo Luz, um dos principais expoentes do turismo, um dos principais pontos turísticos do estado de Santa Catarina. Eu já começo chamando as nossas jornalistas, as jornalistas mais bem informadas aqui da nossa região. A Bianca Robles traz agora o seu destaque no meio do feriadão, destaque de Balneário Camboriú. Bianca Robles, boa tarde. Boa tarde, Saúl, boa tarde, Élica, e a todos que estão nos assistindo. Se encerra hoje o prazo para a inscrição do edital para participar da Feira da Orla. Muito bem, eu já vou a Camboriú com ela, Élica Gabriela. O ambiente que você está aí, Élica, me parece muito familiar. Boa tarde, qual é o seu destaque de Camboriú? Boa tarde, Saúl. Boa tarde, Bianca, para você que está nos acompanhando. É isso aí, um ambiente um pouquinho diferente, mas ainda familiar. Estou aqui nos Gideões Missionários da Última Hora e meu destaque é justamente os preparativos que se iniciaram para este evento que move aí toda a cidade. Bom, olha, a gente acabou de ouvir um barulho aí, acho que alguma coisa caiu. O pessoal está fazendo reforma, está todo mundo trabalhando, pelo menos para o Congresso, que é o maior congresso de missões do país, é um congresso internacional. Me responde, tem alguma obra acontecendo aí perto? Isso aí, o pavilhão está sendo todo reformado para receber esse evento e daqui um pouco, quando for falar do meu destaque, vou estar com o pastor Adriano, que vai falar dessa reforma que está acontecendo no pavilhão para trazer melhorias para o evento aí internacional de missões. Tá certo, muito obrigado, meninas. Vocês voltam daqui a pouco na edição desta segunda-feira aqui do TVC News. Até já, daqui a alguns instantes. Se preparem aí que vocês retornam em seguidinha. Convido o senhor e a senhora a conhecer as demais atrações, os demais destaques da edição de hoje do TVC News. Porto de Itajaí teve crescimento de 127% na movimentação de carga. Balneário Camboriú vence Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol. Estado libera linha de crédito emergencial para maricultores que sofreram perdas na produção de ostras. Rota do antigo mobilismo movimenta Balneário Camboriú. Escolas municipais de Camboriú receberam cartilha contra a dengue. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Olha, são muitas personalidades que estão saindo dos seus cargos para uma pré-campanha e depois uma campanha eleitoral. Entre essas pessoas está conosco aqui nos estúdios da TVC Panorama João Paulo Tavares, ele que foi responsável pela volta à atividade do Porto de Itajaí, que é um dos principais fatores, um dos principais movimentos econômicos dos portos de Santa Catarina. Ele vai falar conosco aqui, vai conversar conosco primeiro para avaliar a sua passagem no Porto, como ele pegou o Porto e como ele está entregando. João Paulo Tavares, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pela televisão. É uma satisfação estar aqui de volta com o sentimento de dever cumprido, já que nós pegamos o Porto absolutamente quebrado, parado, depois de quase 20 meses sem atividade, e estamos entregando agora com uma movimentação recorde e os números estão aí para confirmar o grande acerto da tomada de atitude do governo federal, do presidente Lula, em determinar que o Porto de Itajaí retomasse o seu protagonismo na economia nacional e do mundo. Olha, João, foi um desafio, pelo menos é o que eu quero saber de você. Foi um grande desafio do jeito que estava o Porto, parado, sem nenhum movimento. E hoje, recentemente, agora no final de semana, chegou mais uma carga de carros da BMW. Eu queria que você falasse, você falou que tem alguns números, coloca aí esses números para as pessoas saberem exatamente como que está hoje, né? Desde que você assumiu, foi aquela situação, né? Estava tudo parado e depois muitos movimentos começaram a acontecer. Vamos aos números.
O Porto de Itajaí acumula, desde que assumimos até o momento que entregamos para o nosso sucessor, um faturamento superior a 227 milhões de reais. Nós tivemos de carga de container mais de 1,2 só no primeiro trimestre de 2026. Né? 382.287 toneladas e 35.187 TUs. Né? Esses são os números do movimento de carga. Mas é muito importante destacar que o Porto de Itajaí ele também teve um acréscimo no turismo. E isso impacta não só o Porto, mas a cidade de Itajaí, a cidade de Balneário Camboriú e toda a região da Ânfora, já que hoje nós somos o terceiro terminal em movimentação de passageiros da América Latina, perdendo apenas para Buenos Aires, que é uma capital, e o Porto de Santos, que é o maior da América Latina. Nós tivemos o maior número de navios de passageiros aqui, demonstrando com isso o acerto do governo federal. Esse acréscimo na movimentação do Porto de Itajaí, ele tem reflexos indiretos para toda a economia. Não é por pouco que Itajaí voltou a ter o primeiro lugar no PIB estadual com o retorno de ICMS superior às cidades que são populacionalmente ou até territorialmente muito maiores que nós, como por exemplo Blumenau, Joinville e Florianópolis. Itajaí retoma o primeiro lugar no PIB, muito também por conta da movimentação do Porto de Itajaí. Certo. Bom, e você também, nas tratativas, nesse retorno do Porto, você acabou fazendo uma grande negociação que foi trazer a JBS. Conta pra gente como é que funcionou toda essa negociação. Essa ainda não é uma solução definitiva, mas é uma solução muito acertada. Nós estávamos com o Porto parado e precisávamos de um grande parceiro que, além da musculatura financeira, tivesse cargas para alocar em Itajaí. E a JBS se encaixou plenamente nesse perfil, né? Ela tem feito contratações reiteradas, os seus números são impressionantes e hoje o Porto de Itajaí, no último ano, o Porto de Itajaí, ele cresceu, se você tomar a chegada da JBS até o dia de hoje, ele performa, ou seja, ele cresce em movimento econômico muito superior a qualquer concorrência em território nacional. Nem o Porto de Navegantes, nem o Porto de Itapoá, que, por exemplo, tem um calado natural que diminui muito os seus custos, nenhum outro terminal cresceu no período de um ano e meio, na velocidade que o Porto de Itajaí vem experimentando. De forma que eu assumi um porto quebrado, praticamente parado, e estamos entregando um porto em plena atividade, full containers, carga geral, passageiros, retorno de ICMS, empregabilidade e movimento da economia como um todo, porque quando o Porto de Itajaí cresce, todas as pessoas ao entorno crescem também. Eu fui visitar um determinado comerciante lá no bairro São Vicente, meu amigo Mailton, a quem eu mando um abraço, e ele estava festejando o retorno do Porto. E eu falei, Mailton, mas você vende por Porto, você negocia com o Porto? Ele disse, não, doutor João, mas aqui na minha venda eu tenho uma cadernetinha em que eu anoto as pessoas que compram a crédito. Quando o Porto para, essa caderneta vai para a segunda, terceira folha para cada um. E quando o Porto funciona, o senhor pode ver aqui na minha caderneta que a gente não está acumulando dívida de ninguém. Isso é sinal de que a cidade é beneficiada com o progresso do Porto. Bom, João, você deixa o Porto, claro, para um outro desafio. Que desafio é esse? Eu fui surpreendido quando fui chamado pelo governo federal para assumir o Porto de Itajaí. Eu sou um homem que gosta de desafios. E o desafio agora é fazer parte do time do Lula. É fazer parte daqueles pré-candidatos que vão colocar o seu nome à disposição da população. Porque o presidente Lula, ele venceu uma eleição no Executivo, mas a representação nos parlamentos, no Senado, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, ela ficou muito aquém do que ele precisa para implementar todas as políticas que ele tem em favor do povo. De sorte que eu venho a somar nesse conjunto, né? Itajaí e região se ressentem da falta de representatividade. Algumas cidades menores que a nossa têm uma representação maior do que Itajaí, e é uma alternativa que se dará quando do período eleitoral para a população de Itajaí ter uma representação local e ligada ao governo federal, ao projeto nacional do presidente Lula. Bom, vamos lá. Você é pré-candidato, né? Já está em uma pré-campanha. Como é que está o andamento desse seu novo desafio, esse novo caminho que você está trilhando?
Por força da legislação eleitoral, o que nós podemos fazer hoje é conversar com as pessoas, procurar apoio nas cidades da região e identificar quais são os problemas que nós devemos colocar como plataforma numa eventual candidatura. Eu sou pré-candidato, né? Eu serei candidato e poderei então aí postular o voto das pessoas só quando a legislação eleitoral assim permitir. Mas esse é o prazo para a gente conversar, identificar quais são os problemas que realmente importam, que mudam a vida das pessoas e que podem levar Santa Catarina, de fato, para uma situação ainda melhor. O atual governador, ele se vangloria do desenvolvimento de Santa Catarina, e o que é muito bom, e nós temos orgulho disso. Mas Santa Catarina não é uma ilha, ela está inserida num bom momento da economia nacional, em que o dólar, diferente do que diziam nas eleições presidenciais passadas, não disparou, ele caiu. Hoje, se você pegar em dólares, é o melhor valor pago do salário mínimo desde a Constituição de 88. Nós nunca tivemos um salário mínimo tão bem remunerado como temos hoje, além de outras conquistas que o governo federal está apresentando e que nós poderemos, nesse caminhar até a candidatura, discutir com as pessoas e mostrar os bons feitos do governo Lula. Olha, João Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TVC Panorama para trazer esse pequeno balanço sobre a maneira com que você pegou o Porto e também do jeito que está entregando o Porto. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos seguir acompanhando a pré-campanha, todos os passos que se seguem até outubro deste ano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Saul. Tá certo. Obrigado. Muito bem, olha, e Balneário Camboriú conquistou o título do Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol e foi uma festa no ginásio da Barra. Parabéns às meninas. Vamos acompanhar, nossa reportagem estava lá. A equipe do ABC do voleibol de Balneário Camboriú conquistou neste domingo o título do Campeonato Brasileiro Interclubes na categoria Sub-19 Acesso B. A final ocorreu no ginásio da Barra, onde as atletas da casa venceram a equipe de Guaraciaba por 3-0. Com o resultado, o time garantiu o troféu e a classificação para a elite do voleibol nacional nas categorias de base. O trajeto das atletas de Balneário Camboriú até a decisão foi marcada por superação e domínio técnico. Desde o início da competição, no dia 14 de abril, a equipe do ABC do voleibol demonstrou a força de jogar em casa, acumulando vitórias cruciais contra potências regionais como Sojipa e os representantes cearenses, Fortaleza e Ceará. No último sábado, dia 18, as donas da casa protagonizaram a semifinal, em um confronto de ritmo acelerado. Venceram o tradicional Praia Clube de Minas Gerais por 3-0, com parciais de 25-16, 25-15 e 25-19, garantindo então a vaga na final. Esta foi a primeira vez que a cidade sediou uma etapa desta competição, que reuniu mais de 200 atletas de 16 equipes de diversas regiões do país. Ao longo de 5 dias, o torneio movimentou o ginásio multieventos com um cronograma intenso de jogos. Para a equipe local, a conquista representa mais do que um título em casa. Significa a subida de patamar para enfrentar os principais clubes do Brasil na próxima temporada, além de servir como um teste de desempenho para as próximas competições estaduais, como os Joguinhos Abertos. A gente hoje fez história para Balneário Camboriú, porque pela primeira vez a gente sediando uma competição brasileira aqui e já tendo a oportunidade de ser campeão é uma coisa muito emocionante. Vale a pena todo o esforço, todo o trabalho e assim, é muito grandioso isso pra gente, pro projeto, pra cidade, pra tudo. A gente vem treinando bastante, eu acho que todo o time estava dedicado nessa vitória, a gente estava pensando nisso a semana toda. Foi uma festa linda, a gente estava em casa, a gente estava feliz, jogamos o que a gente sabe. E não tem mais o que falar, a gente jogou o que a gente pôde e eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Com o encerramento desta etapa do CBI, o foco da equipe volta-se agora para o planejamento dos treinos visando a elite nacional. Que festa! Parabéns às nossas meninas, nos representam, que alegria! Tem que festejar mesmo e, claro, divulgar o nome dessas atletas que conquistaram mais um título para Balneário Camboriú. A gente faz um intervalo agora, depois do intervalo, o prazo de inscrição para o edital da Feira da Orla termina hoje, segunda-feira. E ainda a rota do antigo mobilismo movimentou Balneário Camboriú com a presença do governador, deputados, a prefeita, todo mundo ligado nos carros antigos. Tudo isso depois do intervalo aqui no TVC News.